Como que você vê essa temperatura que já está sendo, né, desfavorável ao governo? Não é nem avaliar a temperatura, ela já está presente e está alta, pelo menos para um dos lados. Sim. Em relação a esses projetos apresentados no âmbito do Congresso Nacional, são várias camadas para a gente debater, né? Primeira coisa, em relação à possibilidade ou não do Congresso estabelecer um decreto legislativo, é sim possível, e na hierarquia das normas, um decreto legislativo estaria acima de uma portaria do Ministério da Justiça. Então, teoricamente, seria uma norma a superar a anterior, uma norma a estar valendo, derrubando a norma anterior naqueles pontos em que tivermos algum conflito normativo. Então, é possível. E nesse ponto ainda, qualquer decreto legislativo sempre será mais democrático do que uma portaria unilateral, assinada por uma só pessoa de cima para baixo. Então, se a gente está falando de autoritarismo aqui, talvez o ponto mais autoritário está naquele texto em que uma pessoa escreve, assina e tem-se como válido. É interessante esse seu ponto de vista, Nelsinho, porque se essa discussão tivesse acontecido no Congresso, provavelmente os governadores não esperneariam, né? Principalmente aqueles que divergem, porque aí é como se fosse, a casa que representa o povo, em sua maioria, ouviu todos os lados e determina que assim deve ser. Mesmo que o governador não concorde com aquilo, mas aí você tem aquele que é o garantidor da população brasileira, entre aspas, né? Talvez a discussão acontecesse de uma maneira diferente. Mas ainda nessa escala, Evandro, o decreto legislativo estaria acima de uma portaria, mas estaria abaixo da Constituição, que ainda dá poder ao governador. Sim. Então, assim, é claro que é uma iniciativa até política desses parlamentares que querem, de alguma maneira, apresentarem uma oposição ao que está fazendo o Ministério da Justiça e o governo federal, mas ainda assim um decreto legislativo não poderia obrigar os estados a seguirem essas novas normas. No máximo, esse decreto legislativo tem o poder de invalidar a portaria do Ministério da Justiça, por isso que é muito mais uma iniciativa de natureza política do que do ponto de vista de gerar uma lei que vá gerar efeitos e vá repercutir no âmbito dos estados.